Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui no Natal para conferirmos o encerramento da primeira temporada da série Gavião Arqueiro, também conhecido como o sexto episódio, exibido na Disney+. Pois bem, pessoal, e finalmente temos entre nós o Rei do Crime, aquele personagem super desejado por todo mundo que estava acompanhando a série até aqui no seu derradeiro episódio. E a gente pode até combinar que assim, é basicamente a melhor coisa que temos por aqui e também é um produto da decepção em geral aqui deste episódio de encerramento da primeira temporada de Gavião Arqueiro, porque vamos combinar, né? O personagem foi muito mal aproveitado, mesmo que no pouco tempo de tela, ele sim teve boas das suas características presentes e a gente curtiu. Só que tem aquela coisa, né? No fundo a gente sabe que ele não pode ser muito bem desenvolvido nos termos que ele era lá na série do Demolidor. Pois é, aquela pegada agressiva, completamente violenta, nós não vamos mais encontrar aqui dentro da Disney+, simplesmente porque é um canal família, né? Não pode ter muito sangue, não pode ter aquela violência extremada, principalmente exibida, pode até dizer, né? Mas não vai chegar tanto nunca. Podem ter certeza disso. Mas tudo bem, bom, a presença do Rei do Crime aqui foi bacana, e aliás o episódio já começa através dele, numa conversa, que aliás, a gente já sabia que existia a conversa, né, no finalzinho do episódio passado, mas a gente compreende o seu teor, que é justamente mamãe de Kate Bishop, a Eleanor, tentando encerrar a sua conexão com o Rei do Crime. Sim, ela era associada a ele, sim, ela matou Armand, sim, ela está percebendo que Kate está correndo perigo, porque ela está investigando demais, e por causa disso, simplesmente, ela quer cortar a parceria. Ó, beleza, valeu tudo que a gente fez junto, mas eu estou indo embora porque eu não quero que minha filha corra perigo. Obviamente que Rei do Crime diz que, minha filha, não é bem assim que o barco navega nessas águas tão turbulentas da criminalidade. Não, você não pode sair, mas tudo bem. Ele veio lá com aquela sua voz mansa para ela e meio que vai, ok, mas fica esperta. Obviamente, né, depois que ela vai embora, ele diz ao Capanga, né, que é o Casey, né, que também é o ajudante da Maya Lopes, que ele precisa se livrar então de mamãe de Kate Bishop. Leonor deve rodar, claro, né? E aí tem aquela sua voz mais forte, mais tensa, aquela voz provocativa, né, de meter medo do Rei do Crime. Ou seja, as características do Rei do Crime foram bem colocadas aqui, basicamente numa cena após a outra, que é ser de um cara sedutor, digamos assim, para as pessoas, que ele pode usar uma voz mansa, e depois ser um cara completamente agressivo só na fala. Ele não precisa, na verdade, esmurrar, que essa é a grande graça do Rei do Crime. Ele não precisa meter a porrada para alguém sentir medo dele. Ele também vai na força da voz ou na suavidade dela. Nesse ponto, o episódio entregou tudo o que a gente queria ver do Rei do Crime. Só que, caramba, isso foi em 2 cenas. Depois, apenas uma cena de luta, né? E ficou por isso mesmo. Aliás, ele só luta com a Kate Bishop. Ele nem chegou perto do Gavião, né? Pois é, não, né? Acho que não. Ou já esqueci disso também. Se eu esqueci, quer dizer que era ruim mesmo. Não, na verdade o Gavião só ficou com a Helena. Bom, o que vale, né? Sim, temos uma questão então que um personagem super mal aproveitado. E eu fiquei pensando, assim que eu vi essa cena aqui da conversa entre Eleonor e o Rei do Crime, caramba, essa cena devia ter sido colocada ali pelo 2º episódio ou então o 3º, com uma cena que já demonstrasse pra gente, só pra gente, não para os personagens da trama, mas que mamãe da Kate era sim uma criminosa, e apenas como um gancho pra gente ficar curioso do que pudesse acontecer nos episódios seguintes. Essa cena seria muito interessante. Aqui ela é apenas conclusiva, ela fecha a questão, mas não abre mais nada de interessante. Se ela tivesse sido colocada aqui, tudo bem, ela foi escrita para esse episódio, mas na montagem da série inteira, eles deviam ter pegado essa cena e colocado ali no 2º ou 3º episódio, como uma cena assim, quase solta, mas que desse pra gente muita atenção. Ou seja, a gente pensaria, caramba, o que vai acontecer com a mulher? Literalmente, a Kate, sua filha, vai conseguir salvá-la. O Gavião vai se meter nessa história porque tem o Rei do Crime na jogada. A gente poderia pensar muitas coisas, elaborar teorias.
um problema dessa série que a gente pode colocar, né? Não teve muitas teorias que a gente pudesse desenvolver ao longo do decorrer do avanço da trama. Mas isso eu vou acabar dizendo mais no próximo vídeo que eu vou fazer, naquele tradicional vale ou não a pena assistir a primeira temporada de, no caso, Gavião Arqueiro. Deve sair daqui a alguns dias. Vamos focar aqui apenas no último episódio, que a gente pode combinar que sim, ele teve essa tensão inicial e depois, claro, ele se voltou totalmente para cenas de ação. Não teve lá muito diálogo na cena, a não ser, claro, essas cenas iniciais, como também, por exemplo, finalmente Clint dizendo que Kate, você sim é minha parceira e vamos junto nessa, no seu problema agora com sua mãe. E eles vão lá fazer o novo armamento, porque sim, é ele que faz todas as flechas poderosas. E foi bacana aquela cena deles construindo as novas traquitanas. Mas claro, isso não bastou para deixar o episódio um pouco mais dinâmico, porque é um problema da série inteira, né? Tudo um pouquinho arrastado, ainda bem que teve mais ação por aqui, mas também vamos combinar com a ação que teve. Pouca, né? Bom, teve primeiro aquela situação lá na festa da empresa dos Bishops, né? Caramba, até parecia que dali ia resultar muita coisa interessante, mas também não, né? Ainda bem, porque era um ambiente um pouco fechado. E o Kazek que estava lá para matar ele, ele estava lá do outro lado no prédio, né, com o seu rifle lá, à distância, e depois tinha aquela gangue do agasalho que ia por baixo para qualquer eventualidade dela escapar. Mas, peraí, aliás, desconectando, né? Uma coisa mais idiota possível que tem aqui na série é justamente conectar o Rei do Crime com a gangue do agasalho, que na verdade são personagens cômicos, de alívio cômico, numa série que necessariamente nem precisava, porque Kate, Clint e alguns outros já faziam alguma piadinha. Um alívio cômico bem extremado é necessário numa série super densa, muito violenta, né? Mas aqui realmente não era necessário. Mas a conexão em si da gangue do agasalho, que é uma coisa meio bocó, ridícula, com o Rei do Crime, que tem toda aquela densidade dramática, caramba, é quase uma ofensa pro personagem. Mas tudo bem, né? Como é que ele vai no seu hall, né, de assessor de asseclas, né, um bando de idiotas? Não tem cabimento. Mas vá lá, a gente aceita. De qualquer forma, depois eles meio que estavam lá também, a gangue do agasalho, para combinar um pouco com os ajudantes dos heróis, né, que foi aquela turma lá do LARPS, né, bombeiros, policiais, e também só para fazer gracinha do mesmo modo. Não acrescentou nada, isso a gente vai esquecer rapidinho. E ainda bem que a cena de ação mesmo pura não ficou lá em cima na festa, mas foi para baixo ali, numa pista de gelo, né? E depois também entrou Helena Lojagada, que tem um pouquinho mais de tempero, um pouco mais de ação. Mas mesmo assim, no que tange a irmã de Natasha, não resultou nada interessante porque foi diálogos toscos. Na verdade, o grande confronto que a gente poderia imaginar que pudesse sair dali, prometido numa cena pós-crédito lá do filme da Viúva Negra, resultou em algo muito rápido. Se resolveu uma questão de papo apenas num único momento, onde simplesmente o Clint diz que, caramba, ela se sacrificou, aceita isso, acabou, e ela aceita. Não teve algo a mais, podia ter um outro truque, qualquer coisinha, por mais forçada que fosse, mas apenas o diálogo em si, da conversa dos dois, caramba, ela estava com sede de vingança. E pior, né, ela tinha sido contratada para matar ele também, né? Ou seja, duplamente, ela foi falha, né, na sua vingança pessoal e no seu contrato. Tudo bem que a contratante depois foi presa ao final do episódio, mas isso não importa, né? De qualquer forma, né, resultou em algo completamente esvaziado a questão da Helena aqui. Realmente subaproveitado. Aliás, falando em subaproveitamento, é outra coisa que eu vou falar bastante lá no episódio do vídeo, que eu vou falar a respeito se vale a pena ou não assistir a série, a primeira temporada da série. Enfim, de novo aqui, o que temos mais de interessante? Bom, as lutas mesmo, né? Aliás, falando nisso, né? Quando inicia a luta entre o Rei do Crime e a Kate Bishop. Bom, finalmente a mamãe voltou a aparecer, porque ela estava meio sumida no episódio, né? Mas ela acabou saindo do prédio, estava lá correndo para o seu carro, protegida por 3 seguranças que logo foram defenestrados pelo Rei do Crime. Aí sim, naquela violência que a gente é mais conhecida, né? Mas, claro, não foi mostrado, porque um já apareceu morto, outro apareceu voando, ele arranca a porta do carro, né? Fazendo referência àquela porta de carro lá, da primeira temporada do Demolidor na Netflix, e
Bom, aí a Kate chega e começa a brigar com ele, lançando aquelas primeiras flechas, não dá certo, porque ele tem um colete, não sei o que, ou ele é muito forte, não importa, mas eles ficam brigando ali. De repente, para ajudar a Kate, que já estava numa péssima posição, vem o carro a toda e atropela o Rei do Crime pela sua lateral. Mas espera aí, quem está dirigindo o carro, você pensa, deve ser um outro personagem. Não, era a mãe de Kate, era a Leonor. Como é que aquilo aconteceu? Um pequeno absurdo. Porque ela estava ali dentro do carro, no banco de trás, ela teve tempo de pular para frente, manobrar o carro para poder vir na perpendicular ali e acertar o Rei do Crime. Não tem lógica aquela cena, aquela construção. Ou se tinha alguma lógica, foi cortada na edição, ou seja, tiraram alguma coisa que acontece que ela estava indo embora com o carro, porque não tinha sentido ela manobrar o carro para poder acertar o Rei do Crime, brigando com sua filha, se estava a pouquíssimos metros de distância. Ele estava ali do lado do carro, os dois estavam do lado do carro. Não tem sentido nenhum aquela ação ali. E depois ela ficou desacordada dentro do carro, né? E foi presa ao final, como, claro, a heroína Kate Bishop tinha que fazer com sua própria mãe, mas fazer o quê, né? Bom, de qualquer forma, como eu já havia dito, a personagem foi completamente esvaziada, ela tinha um certo potencial, mas não foi aproveitada, né? Ali é claro, ela confessa, não, por culpa de dívidas, me associei ao Rei do Crime, depois acabei fazendo a besteira de matar lá o sujeito, é uma criminosa comum, reles e insignificante. Bom, mas voltando à briga então, de fato, dos dois, Kate e Rei do Crime, realmente ela apanhou bastante. Ela tinha que apanhar, não tinha como ela vencer de alguma maneira o cidadão ali, que é super forte. A gente sabe que ele é capaz de vencer uma luta no mano a mano, ainda mais com a menininha, né? Ou seja, não tinha condição. Ela realmente só venceu a luta porque ela se valeu ali de todos os explosivos serem acionados ao mesmo tempo, né? E fazendo a conexão com aquele truque que o cliente havia ensinado para ela de manipular uma moeda, né? No caso ali ela se valeu da abotoadura do próprio Rei do Crime, o que foi bem sacado, fechou um arco ali narrativo também a respeito dos seus truques de batalha. E realmente, somente dessa maneira, explodindo tudo, que ela poderia derrotar aquele marmanjão. Mas como ela ficou ocupada com a mãe, né? Ele se evadiu e depois acabou topando com a Maya, que já havia defenestrado lá o Kaze, né, que era o seu antigo parceiro, né, porque ela meio que sacou, né, que ele sabia da morte do pai o tempo todo e nunca contou para ela. De qualquer forma, ela então encontrou o Rei do Crime e fez aquele disparo que não foi mostrado, ou seja, efetivamente ele não morreu. Quer dizer, não foi mostrado porque estamos dentro da Disney Plus, né? Se fosse dentro da Netflix, o tiro estaria sendo muito bem evidenciado pra gente. Mas ficou aquela dúvida, né? Aliás, o único gancho possível que a gente tem de a gente pensar o que pode acontecer depois dessa série. Bom, basicamente é só isso que a gente pode se perguntar. O tiro aconteceu ou não aconteceu? Será que o tiro foi dado, mas acertou um poste? Ou acertou do outro lado um esquilo que estava correndo pela rua? O que aconteceu com aquele tiro? Ela efetivamente matou o Rei do Crime? Não dá para saber. Deixou alguma coisa muito vaga. Mas naquelas, né? Por quê? Porque a Maya Lopes é uma personagem conhecida. Ela se torna a Echo, uma heroína. Mas quem se importa com isso? Não foi construído que ela passou por uma grande evolução. Ela tinha um desejo de vingança, depois foi cortada e depois ela se vingou de fato de quem matou o pai dela. Tá, mas ninguém se importa com a Maya. Quanto mais que ela vai se tornar Echo. Só quem vem dos quadrinhos que tá achando, caramba, legal, a Echo apareceu. Não, realmente importância zero. Dentro aqui da narrativa da série, ela é uma personagem quase inútil. E olha que ela ganhou episódio quase dedicado a ela, né, que foi o terceiro. Bom, enfim, resolvido esse problema também do Rei do Crime, porque é o que eu disse, né? Ele era tão bom no começo, depois ele tem uma morte besta praticamente, né? Uma morte nem comprovada, aliás, né? E na questão, de novo, aí do cliente com a Helena, aquela coisa insossa, né? Foi só uma briguinha para lá e para cá, só para dar um pouquinho mais de tensão, mas no fundo não resultou em nada. Eles ficaram em pazes, mas algo também completamente broxante em relação ao que foi prometido lá no final do filme da Viúva Negra. Bom, mas enfim, tudo acabou bem e eles puderam, enfim, ir comemorar o Natal. Só faltava isso, a série esquecer que estavam numa época natalina, mas de fato, então eles foram para a família de Barton,
Barton junto com Kate e também o cachorro, por que não, né? E lá, enfim, que foi uma outra sequência também que deu bastante tempo, que não serviu para nada, mas pelo menos sanou aquele mistério que existia a respeito do relógio. E talvez não fosse lá grande coisa, pois na verdade era apenas porque estava gravado lá na parte de baixo do relógio que a esposa do Barton, que agora me fugiu o nome, ela era uma agente da SHIELD, agente 19, né? Isso, para que proteger a identidade que ela era antigamente, uma agente da SHIELD? Tem lá alguma grande importância? Não sei, para falar a verdade. Isso, saber ou não, protege mais ou menos a família deles? Caramba, o cara já é o Gavião Arqueiro, ela pode ser qualquer coisa. A família já é visada, não é por causa dela em si que ela vai ser menos ou não visada. De qualquer forma, também uma coisa meio esvaziada que não dá nada para a gente pensar como essa série vai continuar. Caramba, eu não vejo a hora de ser lançada a segunda temporada, porque foi um final tão impactante ou então tão intrigante que faz com que a gente queira a continuação disso. Mas não tem nada, literalmente nada. A única coisa que a gente pensa de uma possibilidade futura é se o tiro da Maya foi no Rei do Crime ou não. Né? Devem sofrer pelo esquilinho que estava atravessando a rua? Acho que sim, né? Provavelmente foi ele que levou o tiro. Assim, nos quadrinhos, quem acompanha os quadrinhos sabe, e quem gostava já da personagem Echo, né? Efetivamente, essa cena do tiro foi tirada dos quadrinhos. Ela realmente dá um tiro na fuça do sujeito e ele é tido como morto durante uma boa temporada até que ele retorna parcialmente cego. Parece que isso atingiu o olho, ele ficou, sei lá, enfim, não importa. Então seria até um motivo mais interessante para fazer uma série dela, né? A vingança real dela. Mas já desperdiçaram essa cartada aqui dentro da série, que é uma série que tem altos e baixos, e um dos baixos, com certeza, é a personagem da Maya Lopes, a Echo. Enfim, a série, então, termina de uma maneira que a gente não tem lá muita experiência do que possa acontecer a seguir, mas aí fica claro aquele momento de vibração nossa. Não, ainda temos a cena pós-crédito. É o gancho que vai fazer com que toda essa série aqui, que é completamente desconexa quase do universo Marvel, se ali alguma coisa de uma série futura, das várias que vão estrear em 2022, ou então de algum filme próximo. Pois é, o que será? O que será? Vamos vibrar, vamos aguardar. Poucos segundos. Agora, vai. Aí vem a íntegra daquele musical, Rogers, ou musical que o Clint e os seus filhos assistiram lá no primeiro episódio, que era uma piada, claro, funcional, e ele totalmente desgostoso de ver aquela coisa ridícula, né? Ele sabia que estava cheio de furos, porque, por exemplo, né, Homem-Formiga nem estava lá na Batalha de Nova York, quer dizer, estava depois do filme do Vingadores Ultimato, né? Mas, ok, o que vale é que aquilo era uma piada antes, e aqui foi passado na íntegra todo aquele musical. Claro, ainda continua uma piada, mas é uma piada também frustrou, acho que todo mundo, né? Eu acho que todo mundo assistiu, e é longo, né? É grande pra burro aquela música. Todo mundo acha, não, depois vai ter alguma coisa que vai se conectar a alguma série, algum filme. Não, e nem isso. Enfim, outra frustração então aqui de Gavião Arqueiro na sua derradeira exibição. Realmente eu fiquei... Se não fosse o Rei do Crime presente aqui nesse episódio, ele seria uma bela de uma porcaria. Somente ele, deu tensão e motivo para algumas cenas. Se fosse um vilãozinho B, se fosse apenas Helena, a vilã, nossa, isso aqui seria muito, mas muito fraco mesmo. Mas mesmo assim, porque ele foi mal aproveitado, não dá para dizer que esse episódio foi excelente. É uma tendência, né, das séries aqui da Marvel terem um final um pouquinho meio xoxo. Mas, digamos assim, que ok, vai. Na verdade, não foi uma bela porcaria, mas também não foi uma grande coisa. Mas um pouquinho acima da média, com certeza. Portanto, para esse episódio derradeiro, sexto, de Gavião Arqueiro, que encerra a primeira temporada e não promete nada para uma próxima, eu atribuo apenas 4 asteriscos. Acho que está de bom tamanho. Vamos torcer para que o ano de 2022 ofereça para a gente muitas séries mais interessantes. Tivemos 5 aqui em 2021, espero que lá, ano que vem, temos 6 ou 7 séries diferenciadas que se conectem e apresentem no seu conjunto interno várias coisas interessantes, com um começo, meio e fim muito promissor, muito presente, principalmente. Bom,
E antes de dizer é isso, desejo a vocês um bom 2022. É isso.